Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Nossa conversa de hoje é sobre a lógica da reencarnação. A partir da doutrina espírita e da filosofia, a gente vai entender por que existe a reencarnação, quais as consequências dela e por que a necessidade da reencarnação. Para isso, a gente trouxe como convidado Marcos Noronha, que é dirigente e palestrante espírita. Tudo bem, Marcos? Muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Vamos conversar sobre um tema que interessa para todo mundo, né, Marcos? Eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para esse bate-papo, né, essa conversa informal, onde a gente espera que dela, com as bênçãos de Deus, do Pai Amantíssimo, levemos conhecimento a todos que nos assistem para refletir. Nós sempre gostamos de dizer que as nossas palavras são palavras que devem oportunizar uma reflexão de cada um. A doutrina espírita preza, né, por esse questionamento. Aliás, o nosso querido Allan Kardec, né, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, um intelectual, ele sempre dizia que nós temos que realmente usar a razão. Fala da fé raciocinada, então eu espero que o nosso bate-papo não seja um bate-papo que leve afirmativas para quem nos assiste, mas que leve a uma oportunidade de reflexão. E é interessante, né, Thelma também vai participar aqui conosco, muita gente se pergunta, quem está tomando um contato com doutrina espírita, por exemplo, o tema da reencarnação é sempre muito tocante, porque ela explica uma porção de coisas que acontecem no mundo, na nossa vida, para as quais muitas vezes a gente não tem explicação, a não ser a reencarnação. Por exemplo, Deus é justo? Então, se Deus é justo, seria justo impor sofrimento a alguém sem que ele tenha merecido? Porque algumas pessoas já nascem com limitações e doenças e outras não. Como que a lógica da reencarnação explica, por exemplo, essas questões e outras que nós vamos trazer aqui? Essas questões, inclusive, Marcos, são questões que a gente, no começo, assim, que a gente está começando na doutrina, ou antes mesmo da doutrina, a gente está em outras religiões, por exemplo, a gente se questiona muito, até briga com Deus, né? Em relação a isso, né? É verdade. Bom, eu gostaria, assim, de trazer já, como falei, no processo reflexivo, dizer que a reencarnação é um grande diferencial. Nós somos, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, né? Às vezes a gente ouve falar, o pessoal confunde um pouco, acha que cristianismo é só a Igreja Católica, né? A religião católica, apostólica romana. Não, a nossa base de estudo é o que deixou o nosso Mestre Jesus. Então, as pessoas, primeiro, não entendem muito bem disso. Isso é um diferencial. E como a gente sabe, né, sobre a reencarnação, que teve um momento, né, que por volta do ano de 500 e pouco, o imperador Justiniano fez uma revogação da reencarnação por imposição da sua esposa, Teodora. Mas ele sempre, até então, sempre a igreja tinha como princípio a reencarnação. Então, algumas pessoas que não conhecem profundamente a doutrina, os que estão começando, conforme a nossa querida Thelma acabou de dizer, pensa assim, que reencarnação é um dogma da doutrina espírita. E nós sempre gostamos de dizer que a doutrina espírita não tem dogma algum, porque ela é sempre baseada no estudo, aquilo que foi provocado por intermédio do espírito que se autodenominou espírito da verdade, quando Kardec perguntou a ele quem era e ela, e aí se adotou a doutrina dos espíritos ou a doutrina espírita. Então não existe dogma. Mas, respondendo a minha querida Ana Cristina, na verdade, quando a gente fala em lógica, né, a gente gosta de citar um pouquinho a nossa vida diária,
A gente conversa e fala, isso não tem lógica, né? Você vai fazer isso, não tem lógica. Por exemplo, se alguém fala assim, eu vou subir para baixo, não tem lógica, ou ele sobe só para cima. Né? A gente está fazendo uma viagem, um sol bonito na estrada, de repente a gente chega num pedaço da pista, a gente anda 40 quilômetros, chega lá, está tudo molhado, não tem nenhum rio, não tem nenhuma fonte de água perto, não tem nada disso. Vai falar, pô, choveu. Por quê? Pela lógica, isso é a lógica. E na nossa reflexão, Aristóteles, um filósofo grego, aí da ordem do ano de 300 e pouco antes de Cristo, ele foi o primeiro que trouxe essas reflexões para a gente. Então, se a gente extrair da nossa vida, daquilo que, aliás, lógica, né, é uma palavra de origem grega, que é logo, que é razão. Então, é razão, é uma coisa racional. Aí a gente fala, por que a gente fala em lógica da reencarnação? Exatamente por essas questões que você apresentou, né, Ana Cristina? Que foi dizer, olha, Deus é justo? Por que a gente tem essas questões diferentes? Por que numa família vê 2 filhos, um nasce totalmente normal e o outro com algum tipo de deficiência? Por quê? Da onde que surgiu? É simplesmente alguma coisa de ordem material? A gente precisa de aprofundar essa reflexão. Então, nós entendemos que essa provocação é de suma importância. Provocação de por que a gente, da doutrina espírita, por que aqueles que seguem, que praticam a doutrina espírita, creem na reencarnação. Não é dogmática. Não é porque disseram que existe. Não é porque disseram. É porque existe uma lógica. E é isso que a gente quer explicar aqui, né? Qual é a lógica da reencarnação? Porque se Deus é justo, por que existem essas questões tão diferentes? Porque em vidas passadas surgiram situações diferentes. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Pois é. Então a gente, primeiro assim, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, realmente aquela parte da nossa doutrina, que foi o 3º livro, né? Porque Kardec, o Espírito de Verdade, trouxe primeiro a parte racional, a parte filosófica, que é o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. Depois veio o Livro dos Médiuns. O que é os livros dos médiuns? Primeiro é a comprovação da existência de espíritos, aqueles que tinham ocupado um corpo de carne, já estavam desencarnados, ou seja, já estavam fora do corpo de carne, por isso que a doutrina espírita fala desencarne, que é o espírito sair do corpo de carne quando há um desligamento, e eles comprovaram, trazendo relatos lá da espiritualidade que eles viveram. E quando a gente vem para a parte religiosa, e quando Kardec começou esse trabalho, ele não tinha nenhuma intenção de criar uma religião. Quem chamou a doutrina espírita de religião foram a própria Igreja Católica que deu essa denominação, mas ela é religiosa. Pegamos a origem da palavra religiosa, do latim, que é religare, que é ter a conexão com um ente superior que nós chamamos de Deus. O nome, muitas religiões até chamam de outro nome, Deus. Então, o que o Evangelho nos traz para responder especificamente essa pergunta? Ele traz o seguinte: cada um de nós fomos criados por Deus como simples e ignorantes. Primeiro momento, vamos pensar aqui, raciocinar em termos do planeta Terra, né, onde nós estamos, que nós vamos passar pela primeira encarnação, é a primeira vez que aquele espírito vai ocupar um corpo de carne nesse planeta Terra ou em outro planeta que tem uma semelhança de encarnação num corpo de carne. Então é a encarnação, é a primeira encarnação. Nessa primeira encarnação, por que nós
vamos ser submetidos a esse processo encarnatório. Porque Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua amorosidade, né, nós falamos de justiça de Deus, eu digo que Deus não pratica a justiça, Deus pratica o amor, a bondade. Sempre que alguém faz alguma coisa contrária, né, às leis naturais, que são as leis de Deus, ele está assumindo responsabilidade. Eu costumo dizer que não é Deus que vai julgá-lo, não, vai ser a própria consciência. Ele vai ser julgado pela consciência. Então, Deus nos oportuniza começarmos um caminho, né? Quando a gente pensa no Mestre Jesus, o governador desse planeta Terra, que foi aquele que idealizou com muita antecedência. É porque Deus, né, privilegiou Jesus, botou ele lá no primeiro lugar para ficar. Não, ele se credenciou porque ele escolheu dentro do seu livre-arbítrio um caminho reto. Ele não escolheu uma estrada tortuosa, mas um caminho reto em direção ao bem, em direção à prática do amor, de todas essas virtudes. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Então passamos por isso. Ninguém realmente é obrigado, né, ao momento que começa uma encarnação, a passar pelo mal. Mesmo porque, sim, nós somos ignorantes. Então é o livre-arbítrio. Qual o caminho que eu vou escolher? Mas ele vai passar por experiências, por necessidades, por dificuldades, por provações, para escolher o seu caminho. É um livre-arbítrio de cada um, né? Nós sabemos que as leis de Deus, no nível macro, né, que são únicas, mas é a lei do progresso, né, da evolução, o livre-arbítrio da causa e efeito, né, da lei da reação. Então, nessa lei do progresso, o objetivo nosso, a gente tem até uma questão que é a 132 do Livro dos Espíritos, que começa, né, falando que Deus impõe a reencarnação, e nós estávamos conversando sobre isso. Que assim, não seria uma imposição no sentido que você tem que fazer, mas da necessidade para esse progresso. Então, Kardec, né, por intermédio do Espírito da Verdade, ele coloca que a necessidade de encarnação é para esse processo evolutivo. Agora, em cada uma das encarnações, nós temos uma personalidade que é cunhada nessa encarnação. Isso é em função aonde que a gente nasce, quer dizer, aonde que eu digo, que berço, né? Quem são nossos pais, que educação que nós estamos recebendo, como é que está sendo esse direcionamento, né? Aliás, naquele livro Missionários da Luz, de André Luiz, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele fala da reencarnação de um espírito de nome Segismundo. Né? E essa reencarnação foi preparada porque para os pais receberem esse espírito, e ele, esse Segismundo e aquele que seria o pai naquela encarnação, sempre foram inimigos. Então eles passavam por essa, sempre né, prejudicando o outro, chegando até cometer, né, o assassinato de um ou de outro, e eles necessitavam dessa preparação, desse planejamento, dessa encarnação para passar por essa dificuldade, por essa expiação. Né? E quem sabe desenvolver o amor ali, né? Desenvolver o amor. Então, por que existe? É exatamente para a gente crescer e evoluir. Quais são as condições? Nós sabemos que a reencarnação, ela ocorre, né? Nós temos espíritos missionários, então são aqueles que escolhem, né, por livre vontade, vir para o planeta para ajudar. Aqueles que já passaram por tudo que nós já passamos, evoluíram, fizeram boas decisões, né? Já estão numa condição melhor, né? Então, já sabem discernir melhor os caminhos. Exatamente. Maturidade. Então, nós temos, assim, exemplos, né? Jesus é o primeiro deles. Pegamos um Francisco de Assis, que, aliás, foi a reencarnação de João Evangelista. Né? Vamos pegar um exemplo recente, o nosso querido Chico Xavier, são missionários, são pessoas que vêm com uma missão, encarnam com uma missão
e não para espiar ou ter uma prova de evolução. Então, essa é a condição. Jesus, ou melhor, Deus, como você perguntou, propicia essa condição para o nosso crescimento e a nossa evolução. Por que nós temos essas situações? A gente sabe aquelas informações que recebemos, né, de tantas leituras, de tantos autores espirituais, de grande profundidade, que aquilo que a gente vai fazendo, né, numa encarnação, de acordo com o que eu dizia, a nossa personalidade, a individualidade é uma só. Desde o momento que Deus criou o espírito, ele é simples e ignorante. O espírito é o mesmo, É o mesmo. em situações diferentes. Então, ele vem, chega aqui, ele tem uma condição para poder evoluir. Ele escolheu o caminho de não seguir o bem, de não fazer o bem, de não praticar o mal. Ele ainda está na ignorância. Está na ignorância. Então, qual vai ser... As escolhas não vão ser as mais acertadas, né, Marcos? Numa outra encarnação, num outro processo encarnatório, e aí a gente pode dizer que existem aqueles que encarnam compulsoriamente, é um tipo de encarnação, eles não têm condição de discernir. A lei de causa e efeito está funcionando ali. E eles são obrigados e vão ter aquela situação. Outros passaram por um processo, né, de evolução, desencarnaram, estão residindo, vamos dizer, entre aspas, na dimensão espiritual, que a gente fala que é errante, né, mas a gente até é interessante porque quando a gente começa na doutrina espírita, vê esse termo errante e parece que é a pessoa que está cometendo erro, né? Ou está perdida, né? Na erraticidade. É erraticidade. O que quer dizer isso? Erraticidade é um lugar que não tem morada fixa, né? Então, ele está na erraticidade, lá ele participa de palestras, estudos, faz trabalhos, né? Tratamentos. Quem já teve oportunidade, mesmo quem não é, talvez, praticante ou tem pouco conhecimento da doutrina espírita, mas até por conta do filme, né, O Nosso Lar, passou a conhecer um pouco. E sabe que André Luiz, quando desencarnou, está no livro, ele passou 8 anos no chamado umbral, né, se preparando. Foi um médico na última encarnação aqui no planeta Terra, e essa passagem dele, depois ele vai para o Nosso Lar, para passar por um tratamento e depois começa a fazer atividades simples, humildes, de limpeza, coisa que não tinha nada a ver com a condição dele de médico, né, para ele poder passar. Com a qual ele estava muito identificado, aliás, né? E aí ele vivencia isso na dimensão espiritual com consequência daquilo tudo que teve. E nessa condição, né, lá escreveu vários livros, trouxe vários exemplos, e a gente viu o exemplo a mãe dele, que já era um espírito muito evoluído, e aí quando a gente, fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente, baseado no Evangelho, né, o capítulo 3, que há muitas moradas na casa do meu pai, há uma divisão didática do nível de evolução dos planetas, né? Os planetas primitivos e selvagens, os planetas de prova e expiação, que é o segundo nível, que é onde a Terra se encontra, depois caminha para os planetas de regeneração, onde ainda existe um certo predomínio, né, do mal, mas é aquele planeta que vai oportunizar, por isso chama regeneração, aquele espírito que passou por aquela dificuldade num planeta de provas e expiações, ter uma encarnação mais serena, mais tranquila, se propiciando a sua evolução. Aí vem os planetas ditosos, onde há a prevalência do bem sobre o mal, e os celestes, né? Então, a mãe de André Luiz já estava nesses planetas de alto nível, mas ela vai e fala com ele, olha, eu vou ter que reencarnar de novo. Mas ele, por quê? A senhora é tão evoluída, você não precisa, um espírito de luz. Ela tinha quando, né, aparecia para ele até dar um jeito de diminuir a intensidade da luz para ele poder enxergar. E aí ela falou, não, é porque seu pai não teve condição, né, aquele que foi seu pai na última encarnação, ele tinha inclusive 2 amantes, né, e eu vou encarnar,
vou novamente ser esposa dele e nós vamos receber essas duas como filhas, filhas, né? Então, esse é o processo. Quer dizer, é uma lógica totalmente diferente, né, Isso. Marcos, daquilo que a gente comumente pensa. É uma lógica do serviço, do auxílio, da cooperação. E quem é mais elevado é aquele que mais humilde é, que menos se acha importante. E, no fim, essa pessoa vem para auxiliar, o objetivo é auxiliar os outros, né? É totalmente diferente a lógica materialista que a gente está enxergando no momento, né? Que é o fim e acabou, né? É isso. Inclusive, o interessante que a Ana estava falando, que ela, como um espírito evoluído, ela receber, né, um ex-marido e vai receber numa condição difícil também, né? Não vai ser fácil, porque ele foi para o plano espiritual ainda difícil, e ainda as duas moças também, cada um com um quadro mais difícil, né? Cada um com seu contexto, com as suas mazelas, para recompor no contexto familiar, numa célula familiar, né? Toda uma estrutura entre eles, né? Então, assim, é a lógica da reencarnação nesse processo. É uma lógica diferente. Diferente do amor, né? Deixar claro, exatamente. Não é do poder, não é da subserviência, né? Não é o que a gente está vendo na materialidade, de que se eu tenho mais dinheiro, mais poder, mais influência, eu estou elevado. Não. Né? Você está nos dizendo que a lógica da reencarnação e da evolução é outra, né? É a condição moral, né? Agora vamos falar um pouquinho das aflições pelas quais a gente passa. Só voltando um pouquinho nisso, assim, a gente pode pegar, vamos fazer um paralelo muito rapidamente. Veja bem, um pai terreno, né, tem 2 filhos. Você acha que ele vai dar mais amor, mais educação, melhores condições em termos de roupa, de vestuário, de comida, a um do que a outro? Qual é a resposta? Claro que não. Claro que não. A gente espera que não, né? Agora, não. E Deus, que é Pai de amor, né? E bondade? Exato. Então, quando ocorre esse procedimento de ter alguém que nasce nessa condição, não é injustiça de Deus, pelo contrário, é justiça, porque a maioria das vezes essa pessoa, tendo conhecimento, quando está na dimensão espiritual, ele pede para vir com essa prova ou passar por aquela expiação. Os exemplos são inúmeros, né, que a gente tem na doutrina. Mas você ia perguntar alguma coisa diferente? Não, era sobre exatamente isso que você está falando, das aflições que a gente passa. Muita gente chega aqui na casa espírita com muita dor, passando por situações muito difíceis. Outro dia mesmo eu recebi um e-mail de uma senhora que dizia: eu não sei mais o que eu faço, eu sou idosa, eu tenho 5 filhos alcoólatras, estou pensando em tirar a minha vida. São dramas muito grandes, né, que as pessoas estão passando, e muitos não entendem por que passam por isso. Mas como assim? Eu fui esquecida por Deus? Por que eu fui premiada com uma condição tão difícil? Então, é para essas pessoas que eu queria que você explicasse, especialmente para essas pessoas que sofrem. Porque algumas sofrem situações, digamos, que podem ser ultrapassadas. Outras não, vêm com condições que é aquilo mesmo. Isso aqui é a minha família, eu não tenho como sair dessa situação. Qual é a lógica disso? Exatamente quando nós passamos por uma situação encarnatória anterior e nós, usando do livre-arbítrio, cometemos determinadas atitudes, né, que são contrárias às leis de Deus com relação ao próximo. Quando a gente mata alguém, né, quando alguém comete esse assassinato, quando alguém provoca, infelizmente, muitas vezes tira a sua própria vida, né?
Então, por que essas pessoas passam isso? Porque realmente aquele débito, mas não é débito com Deus, não, é débito consigo mesmo. Com a sua consciência, né? Com a consciência, com aquilo que ele fez com outrem, leva a essa condição. Então, essas grandes provas que tem em lares como essa sua, 5 filhos alcoólatras, não é brincadeira, né? Ali tem compromisso, né? Tem compromisso, a gente não tem responsabilidade. Responsabilidade, exato. Responsabilidade. Nós somos livres. Não é uma vingança de Deus. De jeito nenhum. É importante isso, né? Porque isso é base da doutrina espírita. Nós somos livres, né? E a liberdade nos propicia fazer tudo, mas com a consequência, responsabilidade. Só que a gente esquece. E aí a gente vem em umas situações muito difíceis e a gente se sente punido, a gente se sente emaranhado naquilo sem saída. Porém, eu entendo que nada é entregue para nós que a gente não consiga. Ninguém vem para não dar cabo da sua encarnação. Todos nós chegamos aqui com todas as condições para a gente sair do outro lado, né? A gente não vem para tirar uma vida, a gente não vem para morrer sem, né, desistir da vida, mesmo sem você tirar a sua vida, né? É uma forma da gente desistir. A gente vem para cumprir aquilo e ter sucesso na encarnação. Então, como é que a pessoa que está passando por situações difíceis pode encarar essa prova ou expiação tão difícil? Sem também se martirizar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sem também entrar num processo de culpa, exato, né? Que ficar, não, então eu mereço tudo isso, mereço chicote no lombo aqui, para ficar com as pessoas, vou arrumar mais 2 aqui para piorar mais a situação, como vencer, né? Como vencer, né? Eu acho que a nossa resposta aí está em Jesus, né? Jesus fala para a gente orar, orai e vigiai. É difícil, não é fácil, mas sempre manter a fé, manter a oração. A oração beneficia. Eu me recordo de um exemplo prático, né, que uma senhora passava por uma prova muito difícil, que era um câncer muito intenso. E em determinado momento ela procurou a nossa casa, a Comunhão Espírita, e foi sugerido a ela por um dirigente, aliás, quem veio conversar com o dirigente não foi ela, foi a filha, né, e falou assim, traga a sua mãe para fazer o tratamento físico e espiritual, né? Isso é importantíssimo, porque vem os espíritos de luz, os médicos da dimensão. Você vê, nossa casa aqui, a Comunhão Espírita de Brasília, tem como mentor o grande Bezerra de Menezes, esse médico, esse apóstolo do bem, né, que trouxe, só exemplificou o amor, né, na sua vida. E aí esse dirigente falou com a filha, traga a sua mãe para fazer um tratamento. E aí a filha perguntou, mas cura? Aí o dirigente parou, ficou pensando e pediu assim, o que eu vou responder? Aí ela falou, cura, mesmo que não seja nessa vida. Exato. Isso mesmo. Então, porque a gente sabe, né, que esses processos difíceis, como você citou, são processos que estão no nosso espírito, que são, vamos dizer, entre aspas, materializados no perispírito, que é o elo de ligação, né, para quem não tem tanta familiaridade com a doutrina, entre o espírito, que é uma essência muito difícil de ser explicada, né, o próprio Livro dos Espíritos diz isso, com o corpo de carne. Não daria para fazer essa ligação, né? E aí tem o perispírito. É como se tivesse o amendoim, a casca do amendoim e aquela película, né, do amendoim propriamente dito. E ele falou, vai tratar o perispírito. Ela vai chegar, mesmo que desencarne, em melhores condições na dimensão espiritual. Então, o que a gente pode dizer para essa pessoa com esse sofrimento? Dizer o seguinte, é difícil, mas como você bem disse, Ana, primeiro vamos evitar a vitimização.
Segundo uma palavra que eu sugiro a todos que risquem do dicionário, é culpa. Errei. Vou fazer de tudo para amanhã não repetir esse erro. Mas não vamos nos sentir culpados. Somos seres humanos perfectíveis. Né? O objetivo da nossa encarnação é evoluir, progredir, para buscar a perfeição lá na eternidade. Mas somos seres imperfeitos ainda, perfectíveis, mas imperfeitos. Então, vamos tentar tirar essa culpa. E vamos falar, olha, alguma coisa séria eu fiz para estar passando por isso. Orar, sempre ter muita oração. As pessoas não entendem que a oração, ela está chamando Isso. os espíritos amigos nossos. Está trazendo Jesus para sua casa. Para dentro da nossa casa. E esses amigos espirituais conhecem todo o drama que a gente já viveu. E aí eles começam a atuar ali, né? Isso. Olha, a reencarnação hoje, você me fez lembrar, né? Ela já está comprovada cientificamente, né? Completamente comprovada cientificamente. Existem livros não espíritas com essa comprovação. Um dos best-sellers aí de 30 anos, mais ou menos, né? Do Brian Weiss. É isso. Né? Muitas vidas, muitos mestres, né? Que ele comprova essa reencarnação quando ele está tratando da sua paciente. E não consegue, depois de várias sessões, nenhuma evolução, e fala com ela, olha, vá até onde, né, você se sente mal, e ela adentra encarnações passadas e ele comprova. Ela, a determinado momento, o espírito dela se afasta e vem espíritos conversar com ele, que ele chama de mestres, né? Exato. E aí teve comprovação. Ali é uma reunião mediúnica. Ele se mudou para Miami, né? Tinha alguns anos, ninguém conhecia a vida dele, pessoal. Você sabe que eu estive com ele, né? Não eu estive num workshop dele. Aqui no Brasil? Na Flórida. E ele aparece o filho dele que tinha desencarnado em outro estado com 9 anos de idade. Por que um desencarne cedo? Por que algumas pessoas desencarnam em tenra idade, como na infância, e outros chegam a centenas de anos, né? Como nós estamos cada vez tendo mais. Por quê? Porque aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, explica de novo. Um desencarne de uma criança pode ter 2 significados. Ser uma prova para os pais, por algum motivo referente a vidas passadas, ou pode ser porque ela já veio cumpriu a missão dela. E aí o Evangelho explica, né? Nós que somos imperfeitos, quando alguém é preso porque cometeu um crime, né, perante as leis humanas, perante as leis dos homens, as leis civis, ele cumpriu a pena, o que você faz? Liberta. Isso. Nós estamos encarnados, é como se viéssemos para, entre aspas, uma prisão, cumprimos aquilo, podemos partir. E aquele que vai ficando aí também tem a coisa coloquial, né? Quando o pessoal fala assim, pô, morreu esse cara aqui, e ele, uma pessoa tão boa, tão bom, de bom coração, e o outro que não vale nada está aí, continua. Tá aí. Como se morrer fosse um grande castigo. Isso. Né? Então, esse que é bom foi embora cedo. Ele poderia estar fazendo mais bem ao mundo? A gente não sabe, poderia, como pode estar fazendo do outro lado, porque está trabalhando lá de outra forma, né? Agora, aquele que é tão ruim, ele fica. Às vezes ele precisa ter uma outra chance aqui, né? Quem sabe de se modificar. E outra questão que nós falamos sobre a oração, está provado cientificamente, né, que o quão a oração propicia curas, ou totais, ou parciais, ou uma mitigação, né, daquilo que a gente está sentindo fisicamente, da dor. Ou está passando, né? Ou também, só colocando aqui, a oração, ela proporciona também a oportunidade da pessoa ter uma intuição de como conduzir esse contexto que ela está passando. Fala, não, eu vou falar com o padre, ou vou falar com o pastor, ou vou na comunhão espírita, no atendimento. Recebe um amigo ou dentro recebe de casa, um amigo, né? Para conduzir aquele contexto todo que ela está vivenciando. Porque a lógica da reencarnação é exatamente esse trabalho de autoconhecimento dentro
dos princípios de Jesus, não é? É isso, Marcos. O Jesus é esse grande mestre, né? A gente gosta até de falar, não estou fugindo do tema, não. Não, é isso. Assim, muita gente pergunta, principalmente quando não conhece muito bem a doutrina espírita, fala, vocês criaram um evangelho novo, né? O evangelho segundo o espiritismo. Não, a doutrina espírita não criou. O que o evangelho traz e que nos propicia essa reflexão profunda e atitudes, né, de melhoramento, de tentar trabalhar o perdão, que é muito difícil, né? De trabalhar o nosso orgulho, de trabalhar o nosso egoísmo, né? Que é dito que as duas piores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Qual que é? Foi extraído, né, pelo Espírito da Verdade aquilo que Jesus deixou como a sua obra moral. Jesus foi um grande carpinteiro, que era uma profissão nobre, ensinada pelo pai José, né? Pai dele na terra, José. Viajava, tinha uma vida comum como ser humano. Tanto que a vida de Jesus, como aquele que veio realmente trazer, entre aspas, essa revolução para o nosso planeta, com um exemplo do amor, né? Não só a pregação, mas o exemplo, foi dos 30 aos 33 anos, né? Ali que ele teve a expressão, né? Foi mais expressivo nessa missão dele. E Jesus, então, baseou-se, né, no quê? No pregar a moral. Tem as coisas que é falada, a igreja adotou como milagres, né? Aquilo que foi tirado como dogma de alguma fala dele, o dogma da pobreza, né? Quando ele fala para o José lá que procura, eu queria ter a vida eterna, né? Vem, siga-me, cumpre a lei. Não, já cumpro a lei, então venda todos os seus bens e vá, né? E siga-me. Ele fala, eu sou muito rico, não posso fazer isso não. Aí ele fala aquela famosa frase, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí camelo, né, o próprio evangelho explica que o cabo que era feito com a pele de camelo, porque o aramaico não era uma língua muito rica, tinha um vocabulário pequeno, então para o camelo, o animal, e para o cabo feito com pelo de camelo era o mesmo vocábulo. E aí explica isso. Aí, dogma da pobreza. Tudo isso o Evangelho segundo o Espiritismo não traz. O Evangelho extrai as leis morais, né? Tanto que, dos 28 capítulos, a gente pode até incluir o 28º, que é sugestões de preces, né? São de preces, mas dos 27 outros, 18 é baseado no Sermão da Montanha, que é aquilo que Jesus veio trazer. Então, é realmente o amor, é a gente entender que essa lógica... Olha só, quando Jesus até fala ali, né, uma passagem que havia um pouco de confusão pelos judeus entre ressurreição e reencarnação, aí fala o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nas palavras de Kardec, explica que Lázaro pode ser considerado como se fosse uma ressurreição, que é ressurgir, porque não havia ainda o desligamento do corpo de carne com o espírito, e Jesus, grande médio, viu isso, deu um passo e ele retomou, saiu daquele estado cataplético, né, de catalepsia, e da reencarnação. E ele fala para aquele considerado doutor da lei, Nicodemos, né, dos judeus, dos fariseus, ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então a reencarnação existe desde sempre, né? A doutrina espírita só trouxe essas explicações de uma forma muito sistematizada pelo processo usado por Kardec, né? Trouxe essas explicações, e aí nós temos no Evangelho essas explicações feitas, uma parte pelo Espírito de Verdade e outras com relatos de espíritos que uns se identificam, outros não. E isso nos propicia realmente reconhecer que a lógica da reencarnação nos mostra aquilo que nós viemos para a nossa progressão. A maioria de nós, a maciça maioria dos que estão aqui no planeta Terra,
tem mais ou menos o mesmo nível espiritual, que ainda é baixo. Bem baixo. Um pouquinho mais, outro pouquinho menos. Exclui esses avatares, esses missionários, o resto está mais ou menos na mesma condição. Então, o que nós vamos fazer? Igual um aluno, né, que está estudando, está lá na escola, ele entrou na primeira série. Se ele estuda, ele passa de ano, né? Vai fazer a prova e vai passar de ano. Nós estamos aqui como alunos, né, num corpo de carne, procurando estudar, procurando aprender, procurando praticar o amor, as virtudes que Jesus já mostrou. reprovamos muitas vezes. E tentar a aprovação. Então é a prova. outro, a gente tem a expiação, né? Como é que nós... E o tempo nosso... Está acabando. E eu ainda tenho que fazer uma última pergunta para você, mas conclua aí o seu pensamento. Eu ia citar um livro maravilhoso, Pode citar. Que é o Evangelho das Recordações de Eliseu Rigonati. Excelente. Então, Eliseu Rigonati, ainda encarnado, agora já está desencarnado, mais ou menos num terço final do livro, ele tem uma oportunidade rara de conhecer encarnado as encarnações dele anterior, que ele sempre vinha, principalmente na Europa, né, como um nobre, como rico, para fazer o bem, e sempre falhava. Aí a última encarnação, essa que ele cita no Evangelho, ele se torna escravo aqui no Brasil, né? Que é a encarnação anterior dele de Eliseu Rigonati, né? Não como Eliseu. Sim. Escravo que ele veio passar por provas, por expiações difíceis, por conta de tudo que ele tinha visto. Isso é uma grande prova, e ele da lógica da reencarnação, Sim. E ele teve a oportunidade de receber isso, encarnado como Eliseu Rigonati, essa que se entende com uma clareza cristalina da lógica da reencarnação. Certo. E aí, então, eu quero lançar a última pergunta para você, porque a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Já que a gente falou aqui que na lógica da reencarnação nós somos responsáveis pelo que estamos colhendo hoje. Se estamos melhorzinhos, pode ser um refresco, né? Pode ser uma preparação, mas pode ser que também seja já uma colheita. Nós não sabemos, mas também não importa muito, porque importa o que estamos fazendo hoje, porque estamos construindo a próxima. Aí eu quero fazer essa pergunta para que você diga para quem nos assiste, como é que eu posso preparar uma encarnação melhor para mim, que seja mais tranquila, mais feliz, mais harmônica? É possível? Olha, eu acho que não só é possível, como é possível nem precisar de ter nova encarnação, pelo menos no nosso planeta Terra ou num planeta de nível semelhante, né? A gente sabe que a gente conhece o livro Exilado de Capela, né? Um planeta que era evoluído. Quem não acompanhou espiritualmente a evolução daquele planeta não teve condições de seguir, teve que vir para a Terra. Então, fazendo bem, procurando ser melhor, nós não conseguimos, ninguém consegue mudar quem quer que seja. Cada um de nós muda a si próprio. Cada um de nós traça esse plano. Nós falamos há pouco, vamos eliminar a palavra culpa. Até outra palavra que eu evito um pouco, os defeitos, né? Eu não gosto de dizer que a gente tem defeito, eu gosto de dizer que nós temos limitações. Vamos trabalhar isso. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Para isso tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer e tem que trabalhar para ser um pouquinho amanhã melhor do que eu sou hoje. Isso é uma prática diária. Tudo na vida é diário, é prática. Eu me recordo, veio aqui, eu estou até emocionado, que veio aqui agora o meu querido irmão, amigo, Júlio Capilé, né? Que foi um grande trabalhador dessa casa. Maravilhoso. Júlio Capilé, eu não sei se vocês sabem disso, todo sábado ele levava uma rosa para Dona Sim, Laís. já soube disso. E dançava quando podia. Então, vamos pegar um exemplo um pouco mais baixo, assim, baixo em termos de pensar espiritual, mas que é muito profundo. O relacionamento de um casal. Nós temos que cultivar esse amor todos os dias. Você recebe um vaso com uma planta, uma flor maravilhosa.
Se você não regar, vai morrer. Então, como que nós podemos construir, se for necessário, a nossa próxima reencarnação? Seguindo as orientações do Mestre Jesus. Prática do bem. Primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita propicia a cada um de nós, dentro dessa reflexão, interpretar as palavras de Jesus. Nós não vamos amar um inimigo como amamos um amigo, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposo, filho, mas não vamos desejar o mal. Vamos até vibrar positivamente para essa pessoa que não nos quer bem e que faz mal. Esse trabalho, essa coisa pequenininha, um trabalho de formiguinha diário, no final da nossa estrada, da nossa senda, vai nos propiciar ter melhores condições futuras, com toda certeza. Você deu uma receita que, se a gente conseguir seguir, nós estamos construindo uma paz dentro de nós, né, espiritual, que nós vamos levar isso para sempre. E por mais conturbada que seja, às vezes, a nossa próxima encarnação, porque às vezes, você vê, a mãe do André Luiz escolheu uma situação difícil, mas ela está tão em paz, tão serena, tão equilibrada, que é impossível que ela sofra ali, porque ela vai entender e vai agir da melhor forma possível, dando o melhor dela naquela situação que ela vai enfrentar. E é assim que é a felicidade da gente, né? Todo dia um pouquinho, que a gente seja mais gentil, mais cooperativo, né? Vamos colaborar mais uns com os outros, vamos relevar um pouquinho as questões, vamos acabar com as rusgas, vamos silenciar um pouquinho, tanta coisa que a gente pode fazer, né, Thelma? Isso. Então, Marcos, a gente quer te agradecer imensamente a ter aceitado o nosso convite. Marcos, você está aqui desde 97, né, na comunhão? Não. Desde antes. Eu vim para Brasília em 85 e comecei a frequentar a comunhão. Em 85, eu já era espírita. Eu estou com 70 anos de idade e comecei a doutrina espírita. Fui católico muito fervoroso, como na faixa de 18, 19 anos. Então, são mais de 5 décadas. Que beleza. E quando eu concluí um segundo curso aqui, superior, em Brasília, eu até então eu vinha para todas as palestras, principalmente nos sábados, né? Porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. E quando eu terminei, eu comecei a fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso foi no ano de 93. Né? E depois disso, segui. Quando estava concluindo o estudo, fiz um curso de oratória aqui com o senhor João Alonso. Também fiz. Né? Maravilhoso. Começou a dar palestra. E ele me colocou para começar a dar palestra e eu já comecei a dar aula. Então, comecei a trabalhar. Até então, eu só sugava, né? Eu vinha aqui só receber, eu era esponja. E aí, fui convocado ao trabalho e falei, meu Deus, eu não estou preparado. Aí eu abro um livrinho de mensagens, né? Que nunca é o acaso, é aleatório. E cai assim, não fuja para os trabalhos das quais está sendo convidado. A lógica da reencarnação. Pronto, é isso. Bom, com esse recado a gente deixa a vocês o convite também para assistir palestras aqui do Marcos Noronha. Vão lá no canal da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube. Procurem lá, Marcos Noronha tem uma porção de palestras dele, ele vai dar... Amanhã mesmo ele vai gravar uma aqui, vai ter uma dele aqui, bem recente. Então, quando esse programa for ao ar, essa palestra já foi também. Fica o convite. Vocês gostaram do programa? Por favor, deem like, compartilhem, espalhem esse conteúdo para quem gostaria de entender mais a lógica da reencarnação. Marcos, muito obrigada. Thelma, obrigada também. Para vocês, até a próxima.